E aí, pessoal, como vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui com mais um review. Hoje o review que a gente vai ter no canal é de um autor que dispensa qualquer explicação. Infelizmente, eu tenho um volume só dessa série, que é uma série maravilhosa a respeito do livro de Romanos. E lá vem o pastor só tem comentário do livro de Romanos. Não, é que são comentários extraordinários que ajudam muito a gente a entender a palavra de Deus. E é um material do Martyn Lloyd-Jones, né? Que é um material que ele dispensa qualquer apresentação. E justamente o que eu tenho é de Romanos 9, né? Sobre o soberano propósito de Deus. Olha só, cada livro é um capítulo dessa série. Então é um material maravilhoso, é um material muito bem feito, que vocês vão conhecer agora nos mínimos detalhes. Então vamos lá comigo, Romanos, de Martyn Lloyd-Jones. Vamos parar de conversa fiada, porque esse material nem merece que a gente fique passando muito tempo apresentando. Vamos lá comigo. Bom, pessoal, aqui está exposição sobre o capítulo 9, o soberano propósito de Deus, coleção de Romanos, do Martyn Lloyd-Jones. Tá? É um livro da PES, Publicações Evangélicas Selecionadas. Então vamos dar uma lida na última capa. Esse livro, O Soberano Propósito de Deus, Dr. Lloyd-Jones, continua sua exposição da Epístola aos Romanos com um tratamento caracteristicamente exaustivo do capítulo 9. Inevitavelmente, este será um volume a que muitos leitores e resenhistas virão com perguntas tais como: o que Dr. Lloyd-Jones pensa do endurecimento de Faraó? Como médico de almas, o Dr. Lloyd-Jones conhecia muito bem essa tendência de ler as Escrituras à luz das nossas próprias interrogações e, muitas vezes, consequentemente, não perceber o quadro maior. Ele insiste, portanto, que seus ouvintes e leitores sigam do princípio ao fim o ensino do apóstolo Paulo. No decorrer da exposição, descobrimos de fato que o Dr. Lloyd-Jones pensou: jamais era pessoa para esquivar-se de coisas difíceis ou de questões complexas. Contudo, perante a majestosa soberania de Deus, aqui ouvimos o Dr. Lloyd-Jones conclamando-nos com Agostinho a humildade, humildade, humildade. Então, Romanos, de Martyn Lloyd-Jones. Uma capa simples, esse daqui não é capa dura, a gente tem versão em capa dura. Romanos. Exposição sobre o capítulo 9, o soberano propósito de Deus, da Dr. Martyn Lloyd-Jones, PES. A gente não vê aqui uma diagramação moderna, uma diagramação lá muito... É uma coisa mais... Tá? Então, ó, o objetivo da nova seção, a imutabilidade do propósito de Deus, o método apostólico, teodiceia, 6 temas subsidiários, análise minuciosa dos capítulos 9 a 11. 2. Uma solene expressão de angústia, consciência independente, mas falível. A tristeza de Paulo pelos judeus, a interpretação do seu desejo impossível. Paulo e Moisés, os críticos do apóstolo passados e presentes. 3. O perigo do intelectualismo, o evangelho divide e separa. Novos irmãos na fé, compaixão por nossos parentes, a abertura pronta e franca para a direção de Deus. A peculiar relação dos judeus com Deus, judeus, hebreus, israelitas, vários sentidos de adoção, a manifestação da glória de Deus, a participação dos gentios nesses privilégios, a tragédia dos israelitas. 5. A ideia bíblica de aliança, um entendimento errôneo da aliança mosaica, a promessa do Messias, o cumprimento da aliança na vinda de Cristo, a voz de Deus na dádiva da lei. 6. O verdadeiro método de culto, promessas minuciosas da era do Messias, as experiências incomuns dos pais, a vinda de Cristo, a base de todos os demais privilégios, as traduções modernas e a glória de Cristo. Olha só, e vai verso a verso, a gente tem até o 25. Aí a gente já começa aqui. Então, primeiro, ó, ao começarmos a nossa consideração deste novo capítulo de Romanos, aventuramo-nos também a uma nova seção dessa poderosa epístola. Uma seção ou parte que inclui os capítulos 9, 10 e 11.
Essa é retamente considerada como uma parte famosa das Escrituras, mas devemos abordá-la com cautela. E a primeira pergunta que nos cabe fazer é: qual é a sua relação com o que vem antes? Sempre que chegamos a uma nova porção das Escrituras, é prudente fazer essa pergunta a nós mesmos e fazê-la também ao escritor, porque há uma nova divisão do texto. E em que consiste exatamente? Pois bem, há quem diga que no fim do capítulo 8 chegamos ao fim da parte doutrinária de Romanos. Dizem os que assim opinam que Paulo realmente concluiu a grande doutrina da salvação no fim desse capítulo e que agora já não há doutrina como tal. Porém, que o apóstolo se ocupa de alguns problemas e dificuldades e deles trata até o fim da epístola. E aí vai haver Romanos, uma exposição do capítulo 8, 17 e 39, a perseverança final dos santos, ou seja, aqui a gente lembre que nós temos um asterisco, então a gente vai ter o asterisco marcado no texto e temos notas de estudo aqui embaixo. Aqui, de novo, ver os volumes anteriores de Romanos. E aí a gente vai. É um material, olha, que você não vai ter fogos de artifício, você não vai ter tanta divisão. Ele então continua e diz, nos versículos 12 a 17, que como a salvação é resultado da justificação pela fé, obviamente é para todos, porque Deus é Deus de todos. Não somente dos judeus, ele é Deus dos gentios também. Ele é o Criador de todo o universo e, portanto, como é uma salvação que vem pela fé, como resultado de ouvir, está aberta para os gentios, bem como para os judeus. E isso que ele expõe nestes versículos. É questão de escutar e dar ouvidos e crer no Evangelho. Alguns, diz ele, o recusam. Esse é o problema dos judeus. Outros creem nele. Esse é o caso, normalmente, dos gentios. E, de novo, nos versículos 18 a 21, ele mostra que isso também fora predito e profetizado pelos profetas do Velho Testamento. Romanos 9. Aí a gente começa aqui no versículo 1. Então, o capítulo 1 foi a nossa introdução, tá bom? Ao capítulo 9 de Romanos, o capítulo 1 do comentário. Aí ele começa com a passagem que nós vamos estudar neste capítulo do comentário. Então, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Romanos 9, 1 a 3. Aí nós temos, olha, depois de ter feito uma análise geral desta nova divisão de Romanos, em nosso estudo anterior, e de mostrar o que o apóstolo faz nesta porção da epístola, até certo ponto por que o faz, podemos agora partir para uma exposição minuciosa da passagem. A primeira subdivisão do capítulo 9, vocês se lembram, consiste dos 3 primeiros versículos nos quais Paulo introduz o assunto e coloca diante de nós toda esta questão da situação dos judeus. E faz isso particularmente em termos da sua relação com eles e com o problema que eles constituíam. Contudo, depois Paulo acrescenta, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo. Esse é outro ponto importante a respeito da consciência. Apesar de haver uma testemunha independente de que precisarmos estar sempre atentos a ela, a consciência é falível e necessita receber iluminação. Então, pessoal, por exemplo, pastor, mas não é versículo por versículo. Na realidade, ele se preocupa muito com o contexto. Então, ele vai mostrar blocos de texto para a gente que nos apresentam um determinado assunto e ele vai discorrer por isso. Olha, Romanos 9, 1, 3, tem tudo isso aqui, ó. Olha só. E ele vai falar dos versículos, olha. Ele vai falar dos versículos como inseridos ao texto. Ó, aqui é o capítulo 3, Romanos 9, de 1 a 3. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo. Então, Romanos 9, versos 1 a 3. Capítulo 4, a gente já tem 9, de 4 e 5. Vamos passar um bom pedaço. Romanos 9, 6 e 7. Olha aqui, ó, vamos ver aqui em Romanos 9, 6 e 9. A tese que defendo diz praticamente Paulo declarando que nem todos os de Israel são Israel. Demonstra-se extraordinariamente o caso do próprio Abraão,
Como todos os judeus sabiam muito bem, Abraão tinha 2 filhos. O mais velho chamava-se Ismael e o segundo Isaque. Aqui vai então, continua o apóstolo, o exemplo que quero colocar diante de vocês. Quanto à descendência natural, não havia diferença nenhuma entre os dois filhos. Ismael e Isaque eram igualmente filhos de Abraão. E contudo aconteceu que imediatamente foi feita uma divisão. Ismael e seus descendentes formaram um grupo e Isaque e seus descendentes formaram outro. E o que se vê tão perfeitamente claro, diz Paulo, é que toda essa questão da promessa e da aliança de Deus segue somente a linhagem de Isaque e não de Ismael, apesar de Ismael, por natureza, por descendência natural, física, ser filho de Abraão, tanto como Isaque. Essa é a declaração que consta no verso 7, que nós estamos, 6 a 9. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Aqui, desenvolvemos o argumento do apóstolo. A primeira coisa que ele assinala é que há 2 sentidos da palavra descendência. Notem que ele repete essa palavra. Nem por serem semente de Abraão são todos filhos, porém em Isaque será chamada a tua semente. 9, 10 a 13... 9, 18 a 24. A gente chegou aqui, 9, 19 a 24. Em nosso estudo anterior, tratamos da primeira parte da réplica de Paulo à objeção do verso 19. E essa foi a censura feita por ele ao inquiridor. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Expusemos o tremendo sarcasmo ali envolvido, o contraste entre o homem e Deus. Desenvolvemos isso juntos e justificamos o apóstolo por responder daquela maneira. O que ele está realmente dizendo é, não que nunca devemos fazer perguntas, mas que nunca devemos contestar o claro ensino da palavra de Deus. Romanos 9, 19 a 24, aqui a gente vai ver que você vai encontrar citações de grandes homens de Deus. Por exemplo, aqui, vamos pegar do início, Não fiquemos confusos a esse respeito. Nossa transformação em cristãos, num sentido experimental, acontece no tempo. Porém, o ensino geral de toda epístola, particularmente neste capítulo, é que Deus é quem efetua. Assim, pois, faz parte da preparação. Fomos preparados mesmo antes de havermos nascido. Esse é o grande mistério. Sim, mas estamos falando das riquezas da glória de Deus. Quem pode explicar sua mente? Quem pode entender suas ações? Um dos nossos escritores de hinos disse, bem longe a terra ouviu a tua fama, e o teu nome os bebês já balbuciam, mas da tia mente as glórias atrás deixam, os nossos pensamentos de alto voo. Isaac Watts. Tá vendo? Então a gente vai ter citações de teólogos no material. 9:24, 9:25, 26, 9:30, 33, olha, aqui mais uma citação, olha, também de Isaac Watts. Olha, era de se esperar, pessoal, mais notas de rodapé, mas nós temos menos material do que o esperado, tá? Então, voltamos a essa declaração mais uma vez, porque aqui o apóstolo nos dá a explicação de toda a tragédia da nação judaica. Ele trata aqui não de judeus individuais, mas dos judeus como nação, e do fato de que eles estão fora da igreja, ao passo que os gentios como nações e como pessoas entraram. Graças a Deus, como ele diz no verso 24, alguns judeus dentro, porém, são um pequeno remanescente. Como nação, eles estão fora. E a pergunta que o apóstolo faz é por quê? E aí ele explica aqui por qual razão. 32, 33, agora o 25. Aqui, olha, já é um estudo básico de encerramento que a gente tem. Então, não temos nenhum versículo particular de Romanos, capítulo 9, como texto para esse estudo, porque o meu desejo é tirar certas lições e deduções do capítulo todo. Qualquer que seja feita a avaliação feita nesse capítulo é vital e central, não somente considerado no argumento de toda a epístola aos Romanos, mas também do ponto de vista da doutrina cristã. Então esse, pessoal, é o comentário de Romanos do Martin Lloyd Jones. Tá? É um material que parece ser bem básico nos seus recursos, então você não vai ver tabela, você não vai ver mapa, entendeu? Mas você vai ver o básico, o quê? A passagem, você vai ver o comentário corrido de todo o trecho, entendeu? E algumas citações pontuais
de homens e mulheres de Deus, né, para nos ajudar. Então esse é o comentário de Romanos do Martyn Lloyd-Jones, um conteúdo de ouro, tá, para nos ensinar sobre a palavra de Deus. Esse foi o comentário bíblico de Romanos de Martyn Lloyd-Jones. A gente tem a exposição ao capítulo 9, entendeu? Infelizmente é o único volume que a gente tem na nossa biblioteca. Um material tremendo que eu não preciso falar para vocês que é indicação do Nascido de Novo para vocês. É um material muito rico a respeito desse livro, né? Como se pudesse existir livro da Bíblia que é mais ou menos importante. Então, Romanos, Martyn Lloyd-Jones, indicação do Nascido de Novo, tá? Seria uma grande adição aí para a sua biblioteca. Já dá joinha, se inscreve no canal para você ser notificado dos novos vídeos aqui do Nascido, aqui dos reviews do Nascido, de todos os vídeos aqui do Nascido. E aqui na descrição tem um link com todas as nossas redes sociais. Tem um link que contém todas as nossas redes sociais, o link para você baixar os nossos e-books gratuitos. Então que Deus abençoe, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima.